Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar da variante portuguesa da defesa escandinava. Vamos perceber porque é que ficou a variante portuguesa da defesa escandinava e quem mais a popularizou. Vamos também falar de um jogador português que é muito conhecido na comunidade xadrezística, não só muito conhecido, mas muito admirado pela sua criatividade, pela sua agressividade, pela sua natureza combinativa e tática. É um jogador muito agressivo e que é o mestre internacional Rui Damaso. E vamos recuar no tempo até 1996, onde em Macau decorreu um forte torneio entre os melhores jogadores chineses e os melhores portugueses, então da altura. E foi um match entre estas duas seleções. A China tinha grandes pretensões de estar nos três melhores países de xadrez do mundo e tem conseguido, porque a China é uma superpotência, tal como a Rússia, os Estados Unidos, portanto, são tantos jogadores que não é muito difícil terem atletas bons em tudo e também em xadrez. Bom, e então, em 1996, vamos ver aqui uma primeira partida do Rui Damaso contra um grande mestre chinês, Ye Yangshuan. Eu vou-lhe chamar Ye, ok, que é para facilitar, eu não falo bem chinês. E então o Damaso está de pretas e o jogo saiu com E4, D5, peão puro, cavalo F6. Portanto, aqui já vimos que o lance principal até é a dama por D5 e com o cavalo F6 temos a variante portuguesa da Escandinava. E as brancas chegam com D4 e o bispo G4. Portanto, a ideia de tirar este cavalo é não só jogar este bispo cedo, mas também, mais tarde, muitas vezes vamos capturar este peão não de dama, mas de cavalo. Porque quando se captura dama, o cavalo sai aqui com o tempo sobre a dama. Aqui há várias respostas possíveis. As três principais são F3, bispo E2 ou bispo B5 cheque. Penso que o Rui Damaso também jogou contra a Judite Polgar, que é a mulher mais forte de todos os tempos do xadrez. A Judite Polgar penso que jogou-lhe bispo B5 e nesta partida ela ganhou. Mas aqui o jogador, o Ye, jogou bispo E2, bispo por, dama por e agora dama por D5. Agora a dama sai, mas sai com o tempo sobre o peão está ameaçado. Então cavalo F3 e agora E6 para libertar a diagonal deste bispo. As brancas rocam, porque se viesse cavalo C3 poderia vir bispo B4, cravando o cavalo e depois capturando. E bispo D6. Então agora vem C4, atacando a dama, e a dama vem para H5. E já podemos ver aqui que há aqui uma bateria curiosa sobre o ponto H2, que neste momento está defendido pelo cavalo. O jogo segue com cavalo C3, cavalo C6 e agora H3. Bom, e aqui é um momento importante, porque neste tipo de posições, portanto, quando as brancas rocam e comprometem com o lance H3, este H3 pode-se chamar um gancho ou uma orelha, que é um ponto de acesso para o ataque das pretas. Por exemplo, reparem, se G5 e G4, em dois tempos as brancas começam a atacar aqui o rei preto. E portanto, uma ideia muito comum neste tipo de posições é jogar torre G8 com G5 e depois rocar grande. E portanto o Damaso certamente pensou nisto e então fez o grande roque, protegendo primeiro o rei, bispo E3 e agora G5. Aqui as brancas capturaram de cavalo. Notem que se bispo por G5 vem cavalo por D4. E agora aqui as pretas atacam a dama e o cavalo. E agora aqui têm que capturar e depois dama por G5. E aqui as pretas já estão muito melhor. Então as brancas capturam de cavalo. Porque agora não temos o golpe cavalo por D4. Isto simplesmente não serve porque agora a dama captura. Aqui e depois de cavalo por H5 temos simplesmente cai aqui uma peça limpa. Portanto aqui é diferente porque a dama ataca aqui a dama preta e então o Damaso joga dama G6 defendendo a dama e colocando a dama na coluna G. O jogo segue com dama F3 e agora bispo B4. E a ideia deste lance é simplesmente capturar o cavalo e jogar H6. Porque aqui as brancas não têm casa para o cavalo.
Reparem que esta casa D4 está controlada por duas peças negras. E aqui o grande mestre chinês podia ter jogado, por exemplo, cavalo C4 e o jogo prosseguiria normalmente. Mas aqui não sei se ele viu ou se quis criar aqui um ataque dele sacrificando uma peça. Jogou torre D1. Então bicho por cavalo, peão puro e agora H6. E agora este cavalo não tem para onde ir e o chinês joga D5. Já aqui criando o seu contrajogo. Cavalo E5, o cavalo sai com o tempo sobre a dama. E agora dama E2. Aqui dama F4 não serve, porque simplesmente dama por G5 e perde uma peça e agora tem que trocar de damas. Portanto, aqui depois de cavalo E5 temos o dama E2, o dama se captura o cavalo e agora bicho por A7. E aqui isto era a ideia do chinês, era ganhar este peão, pode fazê-lo, porque de facto descoberto agora ameaça aqui o cavalo. Então dama F5 defendendo o cavalo e agora torre a B1, querendo criar aqui contra-jogo. E aqui o damas joga cavalo E4, pondo mais uma peça para o ataque. Aqui, epá, isto lá está, são coisas de computador. Aqui havia um lance que era praticamente decisivo, que era torre por H3, que é muito difícil de ver para um ser humano. E depois de peão por H3, vem torre H8 e dama E3 não serve para nada, porque torre por H3, dama E2, cavalo F3 cheque, e aqui temos mate na próxima, praticamente. Aqui as brancas têm que sacrificar a dama. Se rei F1 ou rei H... Se rei G2 ou rei F1 é mate em 2. Por exemplo, se vem aqui, temos aqui cheque e mate. E também se rei G2, simplesmente temos torre H2 cheque. Aqui a dama protege este cavalo. E depois de rei F1 vem dama H3. Portanto, aqui torre H3 era um lance decisivo. Eu joguei dama E3 porque as pretas ameaçam comer aqui e dar mate na próxima. Mas isto é uma linha de computador e, como nós sabemos, os computadores são infalíveis e pronto. E então o damas jogou cavalo E4, portanto acrescentando pressão à posição branca. Ameaça também aqui um belo de um triplo. Ok? E então o jogador, o IE, jogou bispo D4, defendendo aqui o peão. E então vem G4. E agora reparem que, mais cedo ou mais tarde, quando este peão avança, isto tudo porque começou com o H3, agora o rei das brancas vai ficar muito vulnerável. Então aqui dama B2, com ideias de capturar em B7 e dar aqui uns cheques chatos. O dama se defende, e muito bem este peão com B6. Dama A3. E agora G por H3. Começando a abrir o rei branco. As brancas sacrificam em B6. E agora vai começar aqui o festival de ataque do damas. Aqui basicamente reparem que todas as peças pretas, tirando esta torre, mas todas as peças pretas estão inclinadas para o ataque. E portanto, como é que aqui, se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir um ataque decisivo, sugiro que o façam. Aqui o lance, o melhor lance e o lance mais destrutivo é cavalo F3 cheque. E agora a ideia é simplesmente ter sempre tempos para dar cheque. Porque aqui as brancas podem ainda chatear, ok? Podem dar aqui cheques um bocado desconfortáveis. Portanto, agora a ideia é estar sempre a dar cheques. Rei F1, aqui reparem que se peão puro, as brancas perdem o jogo imediatamente com H2 cheque. Se rei H1, dama por F3 é mate. E se rei F1, simplesmente aqui promovemos a dama com cheque. E depois de rei A2 temos dama por F3 mate. Portanto, aqui as brancas não podem capturar este cavalo. Têm que jogar o rei. Agora vem peão por cheque. Rei A2. Mais uma vez, se rei puro, aqui é mata em 1 com dama H3. E então rei A2. E agora mais um cheque em G3. E a ideia deste cheque é vagar esta casa para a dama. E a dama, em coordenação com este cavalo, vai matar o rei branco. Peão puro. Dama E4 cheque. E bispo E3. Aqui o jogo já está perdido. Aqui se rei F2, aqui temos um lance muito engraçado, que é G1 cheque, bispo,
Podemos promover dama também, mas de bispo é mais engraçado. E a ideia simplesmente e tão somente é entrar com a torre na sétima com cheque. E portanto livramos-nos do peão com o tempo, dando o cheque. E aqui já não há história. Torre puro vem torre H2 cheque, torre G2, torre puro, rei puro, cavalo D4 cheque a descoberto, rei G1, dama E3 cheque, dama E2, cavalo F3 e torre H8 é mate. Portanto, este é um ataque decisivo, mas aqui, depois da E4, o IE jogou bispo E3. E agora, aqui, mais um momento que eu sugiro para pausarem o vídeo. Nós já vimos qual é que é a ideia aqui. Portanto, é da torre entrar aqui com cheque. Então, qual é o lance? Um lance brilhante, mais um G1 cavalo. Cheque. Porque a ideia é mesmo dar o cheque, ganhar um tempo. Aqui o chinês jogou rei F1, mas torre por G1 era igual. Aqui simplesmente vem depois torre H2 e a torre quando entra na sétima acabou. E agora aqui o que é que as brancas podem fazer? Depois deste lance aqui é mata em 1. E portanto quando a torre entra na sétima já não há muito a fazer. Portanto, depois de comer aqui com cheque, as brancas jogaram rei F1. O dama se comeu em C4 cheque e depois de rei G2 veio torre H2 checkmate. Portanto, uma bela partida do Rui Damas contra um grande mestre chinês. E aqui os chineses começaram a ver, mas que raio de variante é esta? E então, dias mais tarde, o Rui Damas enfrentou outro chinês, outro grande mestre chinês. E, portanto, os chineses aqui estavam preparados para a defesa escandinava, para a variante portuguesa da defesa escandinava. E então, vamos ver o que é que aconteceu. Aqui agora temos o Wang Zili. Eu vou-lhe chamar de Wang. Ok? Como eu já vos disse, o meu chinês não é fluente. Portanto, fica o Wang. Então, saímos com... O Wang saiu com E4. E levou outra vez com a escandinava. Peão puro, cavalo F6, D4 e bispo G4. E aqui as brancas jogaram F3. Que eu penso que será a melhor resposta para as brancas. Ganham um tempo sobre o bispo, apesar de enfraquecerem aqui isto, mas as brancas aqui, se souberem jogar bem, conseguem rocar relativamente cedo e não há problemas aqui. Bispo F5, C4, agora reforçando aqui este peão, não querendo largar o peão. E o damas, mais uma vez, joga E6 para abrir aqui a diagonal do bispo. Peão puro, e agora cavalo C6. O damas quer desenvolver peças. Já tem 3 peças desenvolvidas. E as brancas têm bola de desenvolvimento. Bispo E3. Aqui quem esteja a perguntar, é por F7 cheque não dá? Não é bom. Aqui as pretas já estão mesmo melhor, porque depois de rei puro, reparem que o rei não vai levar cheques nesta diagonal, porque está aqui este peão. E ameaçam em 2 tempos praticamente ativar todas as suas peças. Com bispo B4 cheque e torre E8 cheque. E depois de tirarem a dama, têm todo o desenvolvimento completado. E as brancas, reparem, têm todas as peças por desenvolver. Portanto, esta captura em F7 não seria benéfica para as brancas. Então o grande mestre chinês jogou bispo E3. E agora veio bispo B4 cheque. Cavalo C3 e dama E7. Portanto, sempre a desenvolver. O dama sempre preocupado única e exclusivamente em desenvolver. Agora veio D5 e grande roque. Portanto, o dama se defende do cavalo pregando este peão aqui à dama. Portanto, reparem que o Rui Damas tem todas as peças fora, todas as peças ativas, todas as peças de nós estão fora. A dama também está bem em E7, está na coluna do rei, e as torres já estão ligadas. Portanto, basicamente o damas já completou a sua abertura. As brancas têm 2 peças menores desenvolvidas. Tudo bem que têm aqui 2 peões a mais, mas aqui neste tipo de casos é que nós vemos que os peões não são tudo. Então o jogo segue com dama A4, o Wang desprega a dama e ataca o cavalo, e agora se o cavalo mexe até pode cair aqui este ponto, ou cair o bispo. O bispo não pode estar defendido, mas pode cair aqui em E7. E agora vai começar aqui o festival de pancadaria do damas, com o primeiro lance brilhante, que é o cavalo por D5. E qual é que é a ideia deste lance? É abrir aqui a diagonal da dama. Então depois de cavalo por D5, este cavalo está pregado,
As brancas capturam e agora veio dama H4 cheque. E aqui o Ang jogou o rei D1. Aqui reparem que o rei tem mesmo que mexer. A melhor casa era rei A2. Se G3 ou bispo F2, por exemplo aqui, as pretas simplesmente capturam com cheque, peão puro, e agora a dama branca cai. Ou seja, aqui reparem que o cavalo defende a dama, mas está pregado, e a qualquer momento se as pretas capturam com cheque, esta dama fica sem apoio e cai. Portanto, o rei tem que sair desta diagonal, porque as pretas aqui ameaçam capturar o cavalo com cheque. E aqui o melhor lance seria rei A2. Apesar das pretas já estarem muito melhor. O jogo depois aqui seguiria com cavalo D4, rei D1, bispo C2, por exemplo, ganha a dama. E aqui as pretas já estão muito melhor. Mas o chinês jogou rei D1. E agora o dama se capturou o peão com cheque. O chinês capturou a torre. E eu não sei como é que um grande mestre faz um lance destes, porque depois disto veio dama um checkmate. E aqui o damas deu mate em 13 lances, um grande mestre. E aqui batizou definitivamente com uma variante portuguesa da Escandinávia. Portanto, é uma variante muito agressiva, que primazia o desenvolvimento. Muitas vezes, nesta variante, as pretas largam o peão, não querem saber do peão, querem desenvolver peças. E como o Rui Damas demonstrou, esta variante tem muito veneno e é, portanto, a variante portuguesa da defesa escandinava. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Nós encontramos no próximo. Fiquem bem.